Pensamos que nosso pouso de emergência foi um sucesso, até sairmos do avião. O pesadelo começou a 30 mil pés acima do Oceano Atlântico. Eu tinha acabado de voltar para nossos assentos no avião, com meu filho de 5 anos vindo do banheiro. Tudo aconteceu rapidamente. Acredito que a maioria dos passageiros nem viu o Cessna que surgiu do nada. Eles apenas sentiram a inclinação acentuada do avião para evitar uma colisão direta. No entanto, eu vi a aeronave menor passar rapidamente por nós, a apenas alguns metros de distância de uma colisão conosco. Sendo piloto, eu sabia que algo não estava certo com aquilo, especialmente não a essa altitude. Minhas mãos tremiam pelo susto, mas o restante dos passageiros, incluindo meu marido, apenas riram nervosamente. Eles não perceberam que estivemos a apenas segundos da morte certa. Tim percebeu o quanto eu estava preocupada e implorou para que eu explicasse o que tinha acabado de acontecer. Tentei confortá-lo da melhor maneira possível, enquanto também tentava chamar a atenção de uma das comissárias de bordo, para obter algumas respostas. De onde veio aquele jato executivo? Eu perguntei. Aquilo foi extremamente perigoso. Fui interrompida por uma forte turbulência. A comissária quase caiu no chão, mas conseguiu se manter em pé segurando o assento do meu marido. O sinal de afivelar os cintos acendeu, seguido pelo som de cliques de todos se ajustando nas poltronas. Senhora, disse a comissária, ignorando minhas preocupações. Por favor, afivele o cinto. Não há motivos para se preocupar, disse meu marido, enquanto colocava o cinto dele. Relaxe, ele riu. Você sabe, entre todas as pessoas, não pensei que você teria medo de uma pequena turbulência. Quase morremos, Robert. Rosnei. Meu Deus! Finalmente o capitão dirigiu-se aos passageiros. Estamos tendo algum problema com a navegação. O copiloto podia ser ouvido ao fundo, sussurrando algo com uma voz preocupada. Uma pequena discussão entre eles irrompeu, aparentemente agitada, seguida por um "Oh, meu Deus", antes do piloto falar novamente. Preparem-se para um pouso de emergência. Ajudei Tim a afivelar o cinto, temendo o pior, e então olhei pela janela. Era difícil ver alguma coisa. Parecia que estávamos voando através de um céu nublado, o que deveria ser impossível, considerando como estava claro lá fora momentos atrás. Gotas de chuva negra batiam na janela, deixando rastros acastanhados enquanto eram sopradas para o lado. Aquilo estava tudo errado. Tim queria que eu o abraçasse, mas não havia como ele me alcançar de seu assento. Ele continuava perguntando se íamos cair, algo com que eu tinha passado dias antes tentando convencê-lo de que não aconteceria. Há apenas um problema, eu disse. Onde estamos? A tela que mostrava nossa localização atual havia se apagado, e mesmo sabendo da maioria dos grandes aeroportos do país, eu não conseguia reconhecer nenhuma das estruturas do lado de fora da janela. E não deveria haver nenhum aeroporto desse tamanho em qualquer lugar próximo da onde estávamos. Aqui é o capitão falando. Veio pelo alto-falante, seguido por uma longa pausa. Então, apenas uma pequena atualização sobre nossa situação. Anteriormente, tivemos que fazer uma manobra evasiva para evitar uma colisão com uma aeronave menor. Foi a curva brusca que vocês sentiram. Depois disso, nos encontramos em condições climáticas adversas, resultando em turbulência, e a energia acabou. Felizmente, vimos essa pista de pouso e conseguimos fazer um pouso forçado. Ainda estamos sem energia no momento, mas esperamos que alguém venha nos ajudar em breve. Por favor, permaneçam em seus assentos até novo aviso, e obrigado pela compreensão. Esperamos, e esperamos, e esperamos. Assim como todos os outros, eu tentei dar uma olhada no que estava acontecendo fora do avião. Eu não conseguia entender o motivo pelo qual um aeroporto em pleno funcionamento, do tamanho do aeroporto de Los Angeles, pelo que eu pude perceber, não viria imediatamente nos resgatar. As luzes estavam claramente acesas dentro dos prédios, e não havia motivo para acreditar que não havia ninguém lá. E, no entanto, ninguém veio. Tentei observar movimentos nas janelas do terminal e da torre de controle, através da névoa cinzenta e da garoa suja. Mas além de algumas luzes fluorescentes piscando aqui e ali, eu não vi nada. O que está acontecendo, mãe? Meu filho disse. Por que eles não nos deixam sair? Foi nesse momento que os pilotos devem ter desistido de suas tentativas de entrar em contato com os controladores de voo. Ambos saíram da cabine, pálidos e suados.
por trás de sua frágil fachada de confiança e instruíram 2 comissárias de bordo a abrir a saída de emergência e inflar o escorregador de evacuação. Finalmente, era hora de deixar o avião. Meu marido pegou nossa bagagem enquanto eu carregava Tim, sussurrando em seu ouvido que tudo ficaria bem. E até esse ponto eu realmente acreditava nisso, mas nada poderia estar mais distante da verdade. Inicialmente, eu não conseguia identificar o que fazia tudo parecer estranho lá fora, mas então eu percebi. Não havia vento. O ar estava tão calmo quanto se esperaria dentro de uma sala mal ventilada. Isso trouxe a estranha sensação de estar dentro e fora ao mesmo tempo, uma experiência não natural, que só era ampliada pela chuva escura batendo no pavimento. E a atmosfera morna e imóvel carregava consigo um cheiro mofado, que trazia à mente as regiões mais distantes de uma caverna. Os prédios apareciam como silhuetas escuras, dentro da névoa opressora, mesmo que estivéssemos bastante perto deles. E a única coisa que podíamos ver ao longe eram formas indistintas de colinas escuras e sem árvores. Desnecessário dizer que este foi de longe o lugar mais desolado em que eu já tive o azar de acabar. Entre os sussurros preocupados ao nosso redor, meu marido gritou um olá. O eco viajou pela névoa, mas não muito longe. A tripulação permaneceu em autoridade, mesmo que estivessem igualmente perdidos como o resto de nós, e nos conduziu até as portas para a área de retirada de bagagens. Um jovem ajudou meu marido com uma de nossas malas, quando o viu lutando para carregá-la. Trocamos algumas palavras com ele. Ele estava voltando para casa após as férias de primavera, depois de muita festa. Era o tipo de encontro que você não se lembraria, mas por causa de como as coisas progrediram a partir daqui, esse incidente em particular se fixou na minha memória. Eu passei a odiar aquele jovem, mesmo que ele não tivesse feito nada de errado. No início, não conseguimos abrir as portas do saguão, o que causou inquietação entre nós. Afinal, esse lugar não apenas me causava pavor, mas causava a todos nós. Algumas pessoas bateram nas portas, enquanto outro grupo, que era aparentemente formado por amigos, decidiu se separar do resto de nós, na tentativa de encontrar outra entrada. Foi quando aconteceu. Um deles era o jovem, e ele ainda estava com nossa mala nas mãos. Meu marido correu atrás dele, mesmo que eu gritasse que não era importante, e desapareceu ao virar a esquina. Poucos momentos depois, 3 dos amigos abriram a porta para nós por dentro. Meu marido não estava em lugar nenhum. Onde estão os outros? Perguntou o copiloto. Encontraram mais alguém? Onde está Robert? Eu perguntei. Meu marido, ele correu até vocês e... Nós nos separamos no caminho de volta, disse um deles. Algo chamou a atenção deles. Algum tipo de barulho, eu acho. Procuramos por eles por horas. Mas... Isso não faz sentido, protestou uma senhora idosa. Vocês saíram há apenas alguns momentos. Nada fazia sentido aqui, pensei. Eles ainda estão aqui em algum lugar, disse o capitão. Vamos encontrá-los. Estava tão vazio por dentro. Eu iria até dizer completamente sem vida. Mas não tão silencioso. Havia o zumbido das luzes no teto, o zumbido das máquinas de refrigerante, o ruído da ventilação e o estrondo repetitivo de uma escada rolante próxima. Esse aeroporto não estava fechado. Estava, por falta de palavra melhor, abandonado. Embora parecesse que nunca tinha sido ocupado em primeiro lugar. Que sempre fora assim, eternamente trancado na eterna penumbra do lado de fora. Minhas pernas doem, reclamou meu filho. Estou cansado de andar. Eu peguei no colo e o abracei com força, enquanto vagávamos pelo aeroporto. Ficava cada vez mais evidente que não havia mais ninguém ali além de nós. Estava tudo vazio. Os balcões de check-in, as cafeterias, as lojas, os portões de embarque. O terminal se estendia diante de nós como uma gigantesca caverna de aço. As janelas grandes, feitas para deixar a luz do sol entrar, agora apenas mantinham o cinza enevoado do lado de fora. Eu gritava o nome do meu marido assim que entrávamos em uma nova sala, mas sem sucesso. E meu filho continuava chorando de dor nas pernas. Sentamos em um café. Era hora de reconhecer o que todos já sussurravam aos mais próximos. Que este lugar, não apenas o aeroporto, mas o mundo lá fora também, estava além da nossa compreensão. Um homem de meia idade soltando a gravata, finalmente falou as palavras. Esse lugar não é natural. Ele finalmente tirou a gravata e a jogou no chão.
Eu mantive o olho na tela que mostrava a nossa posição. Nós não estávamos nem perto de terra. Esse lugar, estou te dizendo, ele não deveria existir. Não deveríamos estar aqui. Ninguém deveria. Quer dizer, eu não sei. Ele ficou em silêncio por um momento. Eu não acho que estejamos em um lugar nenhum da Terra. Purgatório, sussurrou a mulher idosa em voz baixa. Aposto que nós realmente colidimos com aquele avião pequeno. E este aeroporto não é mais nem menos do que uma representação divina e simbólica da estação de trânsito entre o céu e o inferno. Meu filho gritava de dor. Mamãe, por favor, mamãe. Ele chutava com as pernas em agonia, tentando em vão escapar da dor. Faça parar, por favor, mamãe. Percebi que ele não estava apenas cansado de andar. Era algo mais. Mas nem mesmo um homem que afirmava ser médico conseguia ver algo errado com suas pernas. Ele disse que provavelmente eram dores de crescimento, e, portanto, nada com que se preocupar. Mas também que precisaria fazer um raio-x para descartar qualquer outra coisa mais séria. O que, é claro, era impossível. Depois de um tempo, Tim infelizmente se acalmou, e eu beijei sua testa suada com um sorriso de alívio. Não acho que isso seja a vida após a morte, disse um dos amigos, e apontou para o meu filho. Que pecado uma criança pequena teria que expiar? Isso é algo completamente diferente. Algum tipo de falha na Matrix, sabe? Acho que esse aeroporto ficou preso aqui assim como nós. Embora eu acho que teríamos ouvido falar sobre um aeroporto inteiro desaparecendo. Mas ainda assim, estou convencido de que isso é apenas uma bagunça interdimensional aleatória. O capitão, o homem a quem havíamos passado a olhar nessas circunstâncias terríveis, desabou em lágrimas na nossa frente. Uma das comissárias de bordo colocou as mãos ao redor dele, fazendo o possível para confortá-lo. Sinto muito, ele disse. Não culpem o restante da equipe, eu ordenei a eles que não dissessem nada. Eu apenas não queria que vocês entrassem em pânico, mas nós vimos, e não havia tempo para evitar. Evitar o quê? O homem que havia descartado sua gravata perguntou. O que vocês viram? É difícil de explicar, disse o capitão. Era como uma linha cinza, uma linha fina e unidimensional suspensa no ar. Ela apareceu bem na nossa frente depois de fazermos a curva para evitar o outro avião. E no momento em que voamos para dentro dela, foi quando acabamos aqui. Não vimos muito pelas janelas, era como voar por uma nuvem de chuva interminável. E então, vimos as luzes fracas vindas da pista. Então, vocês estão certos, isso não é a Terra. Quanto ao que é, minha suposição é tão boa quanto a de vocês. Duas das comissárias de bordo, que até agora haviam depositado todas as esperanças em seu capitão, sabendo o que fazer, soluçavam suavemente. Pensei no meu filho, e no que seria dele se nunca conseguíssemos escapar da nossa prisão vazia. E pensei no Robert, em onde ele poderia ter ido parar, e se eu o veria novamente. Mas não fazia muito sentido que eu não o visse, então tentei não me preocupar. Ele está aqui em algum lugar, eu sabia disso. A fome se tornou um problema, e embora alguns de nós estivessem céticos em relação à ideia, foi decidido que comeríamos a comida exposta no café. Até onde sabíamos, ela poderia estar lá desde sempre. Mas depois de muita hesitação, antes que alguém se atrevesse a dar a primeira mordida, descobrimos que não havia nada de errado com ela. Continuamos procurando os outros. Tim chorava e chorava. Ele ainda sentia dor. Eu o abracei com força e segurei suas perninhas inquietas para impedi-lo de chutar. Mas não havia nada que eu pudesse fazer. Ele chorava pelo pai. Agora ele também sabia que ele se foi. Passamos horas indo de sala vazia para sala vazia, até encontrarmos cada um deles. Foi quando tivemos que aceitar que os outros, incluindo o amor da minha vida, de fato haviam desaparecido do aeroporto. Caí de joelhos com meu filho nos braços, soluçando. Agora era minha vez de desmoronar. A mulher idosa tocou meu ombro e olhou para baixo, para mim com seus olhos velhos e afundados. Ele começou sua jornada, ela disse com uma voz reconfortante. Ele foi perdoado. Não conseguíamos contar o tempo. O sol, ou seja lá o que fosse, que produzia a luz cinza tingida que penetrava pela névoa interminável, nunca se punha. Uma hora parecia um segundo,
Um segundo parecia 1 hora. Alguns de nós se juntaram à velha mulher em oração, esperando pelo milagre que ela lhes prometia, enquanto outros continuavam especulando sobre mundos paralelos. Mas eu só cuidava do meu pequeno filho e de suas pernas doloridas, e só rezava para que ele melhorasse, e para que nós dois fôssemos reunidos com Robert, não no céu, mas em carne e osso. Percebi que meu filho estava um pouco mais alto. Levantei suas calças pela segunda vez desde o café. Agora, para meu absoluto terror, notei as marcas esticadas, rastejando por sua pele pálida. O médico nunca havia visto algo assim antes, e só pôde oferecer a ele alguns de seus próprios analgésicos, para que meu filho pudesse dormir. O que está acontecendo com meu filho? Eu chorava. Por que ele? Oh Deus, por que ele? Ninguém disse uma palavra, e a velha mulher desviou o olhar como se não quisesse enfrentar o tipo de sofrimento que seu Deus nunca permitiria. Os dias se transformaram em semanas. As pernas do meu filho cresciam desproporcionalmente. Nada mais em seu corpo mudava. Suas pernas magras apenas continuavam ficando mais longas e mais longas e mais longas. Ele não conseguia mais andar sozinho, e eu tinha que colocá-lo dentro de um carrinho de bagagem. A dor do crescimento rápido vinha e ia. Às vezes ele apenas sofria em silêncio. Outras vezes ele gritava até quase desmaiar. E tudo o que eu podia fazer era dar a ele mais e mais analgésicos, esperando que eles não acabassem muito cedo. Encontramos um corpo no banheiro. Eu o reconheci. Era o jovem que tinha ajudado meu marido com a bagagem. Seu corpo estava mumificado, como se tivesse morrido milhares de anos atrás. O médico observou que alguém havia pisoteado seu peito, colapsando a caixa torácica. Ele sugeriu que essa era a causa de sua morte, mas não havia como ter certeza. O enterramos na lama cinza entre as pistas, sob a chuva negra interminável. Nesse ponto, as pernas do meu filho tinham crescido pelo menos 1 metro. De vez em quando um espasmo as percorria, fazendo com que ele chutasse o ar. Isso só piorava pelo fato de não haver nenhuma explicação para sua condição. Ela simplesmente apareceu do nada, sem motivo algum. Mas eu sabia que tinha a ver com esse lugar. De alguma forma, era culpa deste plano de existência agonizantemente desesperançoso. A essa altura, os outros evitavam se aproximar demais de nós dois. Ninguém dizia nada, mas eu podia ver isso, por trás da pena em seus olhos. Eles tinham medo do meu filho. Ele estava lentamente se transformando em algo que todos reconheciam de seus pesadelos, e secretamente detestavam. Se não ele pessoalmente, pelo menos a sua manifestação cada vez mais repugnante. Mas do ponto de vista do meu pobre filho, que diferença isso fazia? Alguns dias depois, ou talvez tenham sido semanas, eu vi Robert. Ele estava dirigindo um reboque pela pista, armado com uma barra de metal que se assemelhava a uma lança. Eu corri para fora, mas quando cheguei lá ele já tinha ido embora. Ainda assim, eu estava feliz. Pelo menos tão feliz quanto eu poderia estar nessas circunstâncias sombrias. Ele estava vivo. Era apenas questão de tempo, pensei, antes de nos reunirmos. E então, chegou a noite em que meu filho ficou em pé. Estávamos todos dormindo no carpete azul no saguão de espera, do lado de fora dos portões, quando isso aconteceu. Eu não sei por que acordei naquele momento. Talvez fosse meu instinto maternal, ou talvez apenas o desejo deste mundo. Eu vi meu filho, agora com 5 metros de altura, seu corpo de 5 anos se equilibrando em cima de suas pernas longas, como uma silhueta contra a névoa cinzenta, do lado de fora das janelas. Me aproximei dele, tentando não acordar os outros. "Mamãe", ele disse, olhando para baixo para mim. "O que está acontecendo?" "Você está bem?", perguntei. "Não dói mais?" "Não", ele disse, mas soluçou mesmo assim. "Estou com medo." "Eu sei, mas vai ficar tudo bem. É apenas uma questão de tempo agora até o Robert nos encontrar. Ele está lá fora. E agora que você pode andar?" "Mas mamãe..." Ele sussurrou entre soluços enquanto colocava as mãos no teto para se apoiar. Eu não consigo." Ele fez uma pausa e tentou segurar as lágrimas. "Não se preocupe, querido, vamos voltar a dormir agora e... Mas aí é que está, mamãe, eu não consigo." "Por que isso?", eu perguntei. "O que você quer dizer, amor?" "Porque eu acordei assim, em pé." Um arrepio percorreu minha espinha, e então suas pernas deram alguns passos. Não sou eu, mamãe."
O médico acordou. Oh, meu Deus! Ele não teve tempo de dizer mais nada. Meu filho, ou melhor, suas pernas, rapidamente esmagaram seu rosto com uma força sobrenatural. O sangue jorrou do buraco como uma fonte, chovendo sobre aqueles que dormiam ao seu lado. O saguão se encheu de gritos. Meu filho chorou em cima de suas pernas de estaca, enquanto elas dançavam por aí, esmagando e perfurando todos aqueles que não tiveram a sorte de escapar. Eu não queria deixá-lo, e mesmo assim eu corri com os outros. Era apenas temporário, pensei, para que eu pudesse encontrar uma maneira de ajudá-lo. Mas meu filho não sabia disso. Ele chorou por mim, berrando, enquanto as pernas o levavam embora. A partir deste momento éramos caçados, e a existência melancólica que tínhamos vivido até então se transformou em um terror constante. Eu queria encontrar algo para ajudar meu filho, uma serra ou uma ferramenta similar, que eu pudesse usar para remover a abominação que suas pernas haviam se tornado. Mas tudo que eu encontrei foi uma grande faca de entalhe e uma cozinha de restaurante. Então eu a peguei com as mãos trêmulas. De alguma forma, eu tinha que imobilizar meu filho, e então usar toda a minha força para cortar suas pernas. Para isso eu precisava de ajuda. Mas aqueles que haviam sobrevivido até agora não estavam muito dispostos. Sinto muito, disse o capitão. É muito perigoso. Ele ainda mantinha certa autoridade, especialmente agora que dizia o que todos queriam ouvir, mas não ousavam dizer. Eu vou te ajudar, disse a senhora idosa. Seu filho está possuído, e ele precisa ser libertado. Acredito que essa seja a nossa missão. Aqueles que o ajudarem irão para o paraíso. Eu abracei seu corpo frágil, grata por sua coragem, mas não conseguia imaginar de que forma ela poderia me ajudar. Minha única esperança era encontrar meu marido. Juntos, pelo menos haveria alguma esperança. Até lá, tudo o que eu podia fazer era seguir os outros. Mamãe, Meu filho gritou entre soluços. onde você está? Eu estou com medo. Ele estava perto, o que significava que tínhamos que correr novamente. Mamãe, ele implorou. Ajuda! Mas não havia nada que eu pudesse fazer. Não há nada pior para um pai do que se ser inútil enquanto ouve seu filho pedir ajuda. Mas essa era a minha situação. Eu estava completamente impotente. Tudo o que eu podia fazer era gritar de volta para ele, na esperança de que minha voz lhe desse algum conforto em seu estado perigoso. Estou aqui, meu bebê. Estou aqui e te amo. Eu só via meu filho quando ele se aproximava o suficiente, quando suas pernas longas e ainda infantis o levavam até nós em grandes saltos. Eu ouvi quando suas pernas alcançaram uma das comissárias de bordo. O capitão jogou uma cadeira nele para protegê-la. Eu gritei para que ele esperasse, para tentar não machucar meu filho no processo, mas é claro que ninguém me ouviu. Meu filho caiu, com as pernas rastejando para frente, arrastando-o pelo chão. Elas agarraram a jovem como duas cobras erráticas trabalhando em conjunto, estrangulando-a tão forte que podíamos ouvir seus ossos se quebrando dentro do corpo. O capitão gritou de terror ao vê-la morrer com os olhos vermelhos fixos no vazio, e meu filho chorou, enquanto tentava impotente se arrastar para longe de suas próprias pernas. Ele tinha apenas 5 anos, e embora nada disso fosse culpa dele, eu podia ver a culpa em seu rosto inocente. Todas as vidas perdidas sob seus pés pesavam em sua consciência, até então imaculada. Eu queria abraçá-lo, queria sussurrar em seu ouvido que não era culpa dele, e queria cortar suas malditas amaldiçoadas pernas. Eu deixei o grupo quando eles começaram a fazer planos de como assassinar meu filho. A velha senhora foi a única que veio comigo. Ela não acreditava na lógica utilitarista deles. E assim, todos eles desapareceram do aeroporto, assim como meu marido havia feito. No começo, pensei que nunca mais veria meu filho novamente, que ele também havia desaparecido. Mas então eu o ouvi, como um eco vindo de algum lugar, ao virar a esquina, gritando por mim. No entanto, ele nunca apareceu,
encontramos alguns corpos pelo caminho. Eles pertenciam ao grupo que tínhamos acabado de abandonar. Parecia que eles estavam mortos há muito tempo, talvez mais de um ano. Embora houvesse pouca decomposição, provavelmente não haviam organismos se alimentando dos corpos, além daqueles que já estavam dentro deles. Era difícil dizer por quanto tempo eles estavam mortos ali no chão. Agora estava claro para mim que o tempo não se movia em uma única direção aqui. Não era um rio como em casa, mas sim uma árvore. Levou mais de um mês até chegarmos ao galho do meu marido. Não foi um reencontro feliz, apesar de eu estar tremendamente aliviada por finalmente tê-lo ao meu lado novamente. Meu filho, agora com 24 metros de altura, lutou contra ele e seu grupo na chuva lamacenta. O capitão estava com ele. Diferente dos outros, agora um homem velho, e da janela dentro do terminal, eu pude ver que eles estavam tentando lutar contra meu filho, enquanto entravam em um pequeno avião, que de alguma forma conseguiram colocar em funcionamento. Eu não queria correr até a saída, temendo que acabaria em outro galho de tempo, então joguei uma cadeira da janela, e desci com a ajuda da velha senhora. Eu queria abraçar meu marido, mas não havia tempo. Meu filho chorava em cima das pernas olhando para nós. Entre no avião com os outros, Robert gritou. O capitão vai nos tirar daqui. Você não sabe por quanto tempo Ele parou. Apenas vá. Eu dei a ele a minha faca. Você tem que detê-lo de alguma forma, eu disse. Nós fizemos isso antes e então... Ele pausou, relutante em pronunciar as palavras. E então você precisa cortar as pernas dele. É a única chance dele. Embarquei no avião para ver quem estava lá e se havia algo que pudesse fazer por eles. Não éramos muitos. Uma comissária de bordo, 2 jovens e a velha senhora. Perguntei como ela conseguiu chegar no avião antes de mim. Aparentemente ela havia usado as escadas e chegado à pista em um momento anterior. Ela havia entrado em outro galho. Amaldiçoei-me por não ter usado as escadas, mas é claro, não havia como eu saber. Olhei pela janela. Meu marido e o capitão tentavam afastar meu filho com seus longos tubos de metal. Eu nem conseguia ver o Tim. Apenas as longas pernas pisoteando ao redor. O capitão se virou para o meu marido, por apenas um segundo. Isso foi o suficiente para que uma das pernas perfurasse a lateral de sua cabeça, com o pezinho do meu filho. Eu sabia o que aquilo significava, mesmo que não quisesse admitir nem para mim mesmo. Meu marido pulou no trator. Eu corri até a porta implorando para que ele entrasse no avião. Não, ele gritou chorando. Eu vou atraí-lo para longe de você. Não, 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 eu protestei. Não depois de eu finalmente ter te encontrado, por favor. Eu te amo, ele gritou. Tente encontrar a linha cintilante no céu. E então ele partiu. Meu filho o seguiu, cambaleando em cima das pernas dançantes, enquanto chorava e chorava. Eu queria ficar para trás para ajudar minha família a sobreviver. Mas eu era a única esperança que os outros tinham de voltar para casa. Assim, relutantemente assumi o comando do pequeno jatinho. Voei na direção que me lembrava de ter vindo. O chão desaparecia lentamente na névoa cinzenta. A visibilidade era quase nula. E se não fosse pela chuva negra desenhando rastros na janela, pareceria que estávamos parados. Depois de 15 minutos de vazio à minha frente, comecei a pensar em voltar. Mas então finalmente eu vi a linha cintilante. Parecia um arco-íris unidimensional. Dirigi em direção a ela, e a senhora idosa se aproximou de mim, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Você conseguiu, ela disse. Você vai nos levar ao paraíso. Mas o que apareceu do outro lado não eram anjos. Era um Boeing 737 voando diretamente em nossa direção. Se eu tivesse esperado apenas mais um segundo, teríamos voado direto para ele. O Oceano Atlântico brilhava ao sol. Virei-me para a senhora idosa. Não, eu disse. Estou nos levando só para casa.